A paz do Senhor, igreja, a paz do Senhor a todos. Aqui, pastor, aleluia. Para a glória do Pai, para a glória do Filho e do Espírito Santo. Eu prometo não me estender muito nesse vídeo para explicar de uma vez por todas a questão dos filhos de Deus e as filhas dos homens em Gênesis 6. Então, sem mais delongas, vamos já para o texto. O capítulo 6 de Gênesis, no versículo 1. Ele diz: E aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, eles nasceram filhas. Esse texto, de pronto, ele já fala da raça humana. Nunca mais esqueça. E aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, eles nasceram filhas. Então, toda a raça humana. Versículo 2. E aí vem um tempo. Viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Tomar para si aqui é casamento. Algumas versões bíblicas vai falar exatamente. E tomaram para si mulheres e casaram-se com elas. Então, a grande questão aqui nesse texto é saber se a expressão filhos de Deus está se referindo a anjos ou não. Então, nós estamos parados no versículo 2. Bem, quando a gente analisa o versículo 2, a gente começa a ver algumas coisas. Por exemplo, primeiro ponto de destaque, o texto bíblico diz filhos de Deus. E o contexto aponta para homens e não anjos. Uma vez que o próprio texto diz filhos de Deus, já fica muito difícil para você provar que se trata de anjos. Então, o primeiro ponto é que o texto bíblico diz, literalmente, filhos de Deus. E o contexto aponta para homens, e não anjos. Segundo ponto é que a hermenêutica contextual neste verso 2 literalmente nos força a vislumbrar, em primeiro sentido, que as expressões filho de Deus e filha dos homens estão relacionadas apenas a toda a raça humana e não a anjos. E que esta raça humana, porém, agora constitui-se dos que servem a Deus e os que não servem. Não é assim que está lá em Gênesis 5:26? Então se começou a invocar o nome do Senhor. Então começou a se fazer diferença entre os que serviam a Deus e os que não serviam. Lembrei-me de Malaquias 3:18, e outra vez vereis a diferença entre os que servem a Deus e os que não servem. Então aqui, o versículo 2 está relacionado a toda a raça humana, mas com agora uma diferença entre os que servem e os que não servem. Por isso, a expressão filhos de Deus e filha dos homens. A expressão viram e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram está literalmente falando de uma relação físico-carnal, onde não envolve anjos, que são espíritos. Nunca mais esqueça disso. A expressão no texto, quando diz viram e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram, esta afirmativa está literalmente falando de uma relação físico-carnal, onde não envolve anjos por serem seres espirituais. E expõe ainda, no próprio texto, o contexto do próprio texto, expõe ainda a cobiça dos filhos de Deus para com as atraentes filhas dos homens, suas relações sexuais e ainda a contração de matrimônio. Nada além disso no versículo 2. De forma que é forçoso concluir que neste texto, e por causa da própria expressão literal do texto, é impossível afirmar alguma referência a anjo, seja ela exegética ou hermenêutica. Quando a gente lê no versículo 3, diz, versículo 3 de Gênesis 6, então disse o Senhor, não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne,
porém os seus dias serão 120 anos. Você prestou atenção nesse texto? Ponto 1 que se destaca. O texto afirma literalmente que a contenda de Deus é com quem? Com homens. E homem aqui é toda a raça humana, e não anjos. Depois, o ponto 2 que se destaca nesse texto é que, hermeneuticamente, a expressão porque ele também é carne expõe duas coisas: a transgressão da raça humana, mas também o reconhecimento da fragilidade de sua natureza. Perceba que no verso 3 aqui ele está falando ainda de homens e não de anjos. Então disse o Senhor: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem. Ora, se o pecado no verso 2 é de anjos, por que Deus está falando de homens no verso 3? É uma questão óbvia. Então, quando ele diz no verso 3, hermeneuticamente, a expressão porque ele também é carne, expõe duas coisas: a transgressão da raça humana e também o reconhecimento da fragilidade de sua natureza, que diz lá no Salmo 103, 14, pois ele conhece nossa estrutura e se lembra de que somos pó. Perceba, até aqui o contexto fala de homens, de carne, e não de anjos que são espíritos. O ponto 3 que se destaca no versículo 3 é que, literalmente, a punição a que se refere este verso está direcionada a toda a raça humana e não a anjos, quando o Senhor determina aqui um tempo de 120 anos para a sua total destruição. Não dá para ver anjos aqui. Então disse o Senhor: não contenderá meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. No 2, os anjos pecam. No 3, o Senhor está falando com homens e não com anjos. Está punindo homens e não anjos. Está dizendo que esses homens vão viver só 120 dias e não anjos. Claro, porque ele está se referindo a homens desde o princípio do texto e nunca a anjos. Se foram anjos que pecaram com as mulheres, por que a punição veio apenas para os homens? Diferente da queda no Éden, onde a serpente também foi punida. Se foram anjos que pecaram, então houve uma segunda rebelião de anjos, pois a primeira aconteceu antes da criação humana. Se foram os santos anjos de Deus para ser chamados filhos, porque o capítulo 6 não fala da punição deles. Me parece loucura essa afirmativa de alguém tentar afirmar, ou dizer, ou provar de que o texto do capítulo 6 se refere a anjos. Outra coisa que se deve observar aí, que hermenêutica ou exegeticamente, não há nada nesse verso 3 que faça alusão a anjos, pois o próprio contexto confirma isso quando ele fala de homem, que é carne, e fala de tempo de vida. Não cabe isso, nenhuma característica dessa cabe em anjo. Se você disser que os filhos de Deus aqui, em Gênesis 6, são os mesmos de Jó 1 e também de Jó 38, então vai haver um conflito muito grande. Porque nós podemos lembrar aqui de alguns textos onde os homens de Deus são chamados de filhos de Deus. Por exemplo, Deuteronômio 14. Vocês são os filhos do Senhor, seu Deus. Lembra desse texto? Também em Oséias 1:10, ele também chama os homens de filhos de Deus. Vocês não são o meu povo, eles serão chamados filhos do Deus vivo. Em 1 João 3,10, ele diz: desta forma sabemos quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo. Então ele está chamando homens de filhos de Deus e não anjos. Nós vamos ver que essa expressão filho de Deus foi usada para homens e também para o próprio Cristo. Quando você lê Mateus 16, 15 a 17, e vocês? Perguntou ele: quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Então, essa expressão ela pode ser usada para anjos, para os homens e para o próprio Cristo. Nós só precisamos discernir acerca de quem esta expressão ou a quem esta expressão se refere quando estivermos estudando o texto. E no caso de Gênesis 6, a expressão filhos de Deus aqui não se refere a anjos. Claro.
Nunca vai se referir. Todo o contexto de Gênesis 6 está levando e apontando para homens. O versículo 4 diz, de Gênesis 6, havia naqueles dias gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus entraram as filhas dos homens, e delas geraram filhos, estes eram valentes que houve na antiguidade, os homens de fama. Bem, aqui está provado que é equívoca a afirmação de que os gigantes da época eram os filhos que nasceram da relação dos anjos com as mulheres. Ora, o texto é claro. O texto diz que naquela época já existiam os gigantes antes mesmo da expressão filho de Deus entrarem as filhas dos homens ou dos filhos de Deus se casarem com os homens. Versículo 4, se não vejamos, eu repito, havia naqueles dias gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus entraram as filhas dos homens. Então, essa afirmação de que os gigantes da época eram os filhos dos anjos é outra afirmação equivocada pelo fato do versículo 4 estar dizendo que esses gigantes já existiam. Então, hermenêutica e exegeticamente, é impossível conceder a ideia de que este texto aponta anjos, que, diga-se de passagem, são apenas espíritos. É impossível conceber a ideia de que anjos estão praticando relações sexuais com seres humanos como resultado de sua cobiça e desejo sexual, cujas práticas são da carne e não do espírito. Essas práticas são da carne e não do espírito. Anjos são espíritos, os homens, sim, têm a sua porção carnal, como diz em Gálatas 5. Jesus disse que quem nasce da carne é carne, e quem nasce do espírito é espírito. Ora, um espírito jamais geraria carne. Um anjo, sendo espírito, jamais poderia gerar filhos carnais. Pois João 3, o Senhor usou um exemplo metafórico aqui. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do espírito é espírito. Sim, ele estava falando de outra coisa, do nascimento espiritual. Mas aqui nós entendemos claramente que um espírito jamais poderia gerar um corpo carnal. Logo, um espírito não pode gerar carne. Jesus disse que um espírito não tem carne. Lembra desse texto em Lucas 24, 36 ao 39? Ele diz: um espírito não tem carne, nem ossos, como vedes que eu tenho. Então, é impossível essa ideia. Nenhum espírito tem poder de se transformar em carne. No máximo, ele se transfigura, mas ele não se transforma de fato a ponto de ser palpável como carne viva. Não. Seria possível que aquelas mulheres viveram anos e anos casadas com um espírito angelical? Claro que não, porque o texto e contexto provam o contrário e está categoricamente, literalmente provado ali, que está se tratando de homem. Jesus disse que nós seríamos como os anjos. Ora. E que anjos não se casam nem se dão em casamento. Isto se refere a desejo sexual, ato sexual e a gerar filhos. Então, longe, totalmente longe, essa afirmativa de que Gênesis 6 está falando de anjos. Os textos e o contexto contraria toda essa afirmativa. O versículo 5 diz: e viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, maldade do homem e não de anjos. Todo o contexto você vai ver Deus falando de homens e nunca de anjos. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só má continuamente. Em outras versões diz que desde a sua meninice ele era mau. Está falando de homens. Maldade de homem e não de anjo. Versículo 6. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito homem sobre a terra e pesou-lhe em seu coração. Ele está falando de quê? Homem. Eu preciso dizer mais alguma coisa? Arrependeu-se de haver feito o homem e não anjo. Ora, se era anjo que estavam pecando, por que Deus arrepende-se de ter feito homens? Por que a punição é para homens? Por que o contexto todo fala de homens e nunca de anjos? Alguma coisa está errada. Nós estamos vendo que todo o contexto de Gênesis aqui está se referindo a homem. O versículo 7... E disse o Senhor: destruirei o homem
e não um anjo que criei de sobre a face da terra, desde o homem até o animal, até o réptil e até a ave dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Ele está dizendo, destruirei homens e animais. Nesta lista não aparecem anjos de novo. Veja, não aparecem anjos de novo. É incrível, mas é a realidade. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Versículo 8. Bem, alguns chegaram a dizer que Pedro falou desses anjos de Gênesis 6. É claro que é mais uma afirmativa equivocada. E segunda carta de Pedro, no capítulo 2, a seguir eu vou ler para que a gente tente achar anjos aqui neste evento, e nós não vamos achar. Também houve entre o povo falsos profetas, versículo 2, e muitos seguirão as suas dissoluções, está falando de homem, por avareza farão de vós negócios, versículo 3. Aí ele diz aqui, ó, e por avareza farão de vós negócios com palavras fingidas, sobre as quais já de largo tempo não será tardia a sentença, e sua perdição não dormita. Porque se Deus não perdoou os anjos que pecaram, mas havendo-os lançados no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. O que esse texto tem a ver com Gênesis 6? Absolutamente nada. Absolutamente nada. Esse texto se refere ao juízo de Deus, que condenou ao inferno os anjos que se rebelaram contra ele no princípio. E isto ocorre antes da criação dos homens. Logo, este texto não pode ter relação alguma com os atos praticados pelos supostos anjos em Gênesis 6. Ele está falando ainda de uma rebelião no princípio, antes da criação dos homens. Nada a ver com o que alguém tenta afirmar. O versículo 5 aqui de Pedro, da segunda carta de Pedro, capítulo 2, diz: e não perdoou o mundo antigo. Veja, ele falou primeiro dos anjos no princípio. Depois ele fala do mundo antigo, depois já da criação. E não perdoou ao mundo antigo, mas guardou a Noé, a oitava pessoa, o pregoeiro da justiça, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. Bem, ele falou no versículo 4, no princípio, quando os anjos se rebelaram, que nada tem a ver com Gênesis 6, e no versículo 5 ele fala agora do mundo antigo da época de Noé, que já foi depois da criação. Este texto, na sequência, já se refere ao juízo de Deus, que condenou a raça humana à morte e ao inferno, trazendo sobre eles o dilúvio, causando assim a primeira destruição em massa, e que ocorre depois da criação. O versículo 6 de Pedro, da segunda carta de Pedro, capítulo 2, diz: e condenou a destruição as cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo a cinza, pondo-as para exemplo aos que vivessem impiamente. Aqui ele já está falando da segunda destruição em massa. Este texto, na sequência, se refere ao juízo de Deus, que condenou a cidade de Sodoma e Gomorra, Zeboim e Adma, à morte e ao inferno, trazendo sobre eles o fogo, causando assim a segunda destruição em massa. Não dá para se ver aqui nenhuma relação com os anjos ou os supostos anjos de Gênesis 6. Então, você vai ver que no livro de Judas, eles também buscaram alguma coisa para tentar provar que Gênesis 6 se tratava de anjo. Se não, vejamos. Em Judas, a partir do versículo 3, ele diz: amados, procurando escrever-vos com toda a diligência acerca da salvação comum, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Por quê? Versículo 4. Porque se introduziram alguns que já antes estavam escritos para este mesmo juízo, homens ímpios, que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus, único dominador e Senhor nosso, Jesus Cristo. Aí ele vem, versículo 5. Mas eu quero lembrar-vos, como a quem já uma vez soube isso, que, havendo o Senhor salvo um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. Bem, ele está falando de quê? Está falando daquele povo que saiu do Egito, e que Paulo trata desse assunto em 1 Coríntios 10, a partir do versículo 5,
quando Paulo diz, mas Deus não agradou da maior parte deles, por isso foram prostrados no deserto. E aí Paulo vai falar da incredulidade, da murmuração, e vai se referir ainda àquela passagem de Êxodo, não é? Quando o povo se assentou para comer, beber e folgar, ou seja, fornicar, se prostituir. Então, o versículo 5 da segunda do capítulo 1 aqui de Judas, né? Que eles dizem que não tem capítulos, dão capítulos para alguns livros, tira capítulo de outros. A Bíblia não foi nem escrita com capítulos. Mas, entretanto, o versículo 5 aqui diz, quero lembrar-vos como quem já uma vez soube isso, que havendo o Senhor salvo um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. Isso está relacionado exatamente a 1 Coríntios 10, versículo 5 até o versículo 11. Também, nós vamos relacionar isso aí com a passagem de Êxodo, que é quando fala do bezerro que eles fizeram lá e levantaram para folgar. Então, versículo 6. E aos anjos que não guardaram seu principado. Opa, isso aqui tem alguma coisa a ver com Gênesis 6? Nunca. E aos anjos que não guardaram seu principado, são os anjos que não tiveram zelo por serem príncipes de Deus e que não tiveram zelo disso, desse atributo de serem príncipes de Deus por haverem se rebelado contra o Senhor. Então, aos anjos que não guardaram o seu principado, nada tem a ver com Gênesis 6, mas deixaram sua própria habitação porque Deus os expulsou e os lançou, reservou na escuridão e em prisões eternas. Essa expressão reservou em escuridão e em prisões eternas não é que eles já estão presos, é que, de fato, a condenação deles é para que eles vivam e sigam eternamente e serão lançados no lago de fogo, no juízo que ainda virá. Este texto não tem relação nenhuma com Gênesis 6. Não tem porque, literalmente, não se menciona aqui nada sobre o evento de Gênesis 6. Eu não posso criar em Judas, versículo 6, um evento estranho ao texto. O texto não se refere a nada do evento de Gênesis 6. Versículo 7. Assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo-se entregue à fornicação, como aqueles, e ido após outra carne, foram postas, por exemplo, sofrendo a pena do fogo. Que esse aqueles? Aqueles aqui, essa expressão não pode ter nada a ver com os supostos anjos de Gênesis 6, pois aqui fala da fornicação, que é o ato sexual com quem não é cônjuge. E no referido texto de Gênesis 6, os supostos anjos se casaram. Eles não viviam em fornicação, pelo contrário. A Bíblia diz que esses supostos anjos, que, claro, não eram anjos, mas eram homens, eles se casaram. Logo, o texto de Judas 7 aqui não está se referindo aos anjos, aos filhos de Deus, como eles dizem que eram anjos. Porque esses filhos de Deus ali de Gênesis 6 se casaram. Logo, não estariam em fornicação, como afirma aqui Judas 7. Assim como Sodoma e Gomorra e a cidade circunvizinha, havendo-se entregue à fornicação, como aqueles. Então, quem são esses aqueles que a Bíblia aqui está dizendo? Aqueles aqui é um pronome demonstrativo que refere-se ao que ele falou no versículo 15, que tem relação com Êxodo 32, 6, e com o que Paulo falou em 1 Coríntios 10, 5. Se não vejamos, voltemos ao versículo 5, foi onde ele parou e abriu um parêntese aqui, o versículo 5, ele disse, mas quero lembrar-vos como a quem já uma vez soube isto, que havendo o Senhor salvo um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. Aí ele vem no versículo 7 e lembra deles. Por isso que ele está falando daqueles, que é um tempo remoto, que ficou lá longe, que ficou lá atrás, e ele se reporta ao versículo 5. Por isso ele diz, assim como Sodoma e Gomorra, aqui no versículo 7, e as cidades circunvizinhas, que havendo-se entregue à fornicação como aqueles, que ele já havia falado no versículo 5, e não anjos, ele está falando do povo que Deus tirou do Egito, lá no versículo 5 da própria carta aqui de Judas, e não, ele não está se referindo a Gênesis 6 e não está se referindo a anjos. Assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo se entregue à fornicação, como aqueles
que é o povo que foi tirado do Egito, no versículo 5, e indo após outra carne, foram postas, por exemplo, sofrendo a pena do fogo. Repito, esta expressão não pode ter nada a ver com os supostos anjos de Gênesis 6, pois aqui fala de fornicação, que é o ato sexual com quem não é cônjuge. E no texto de Gênesis 6, os supostos anjos se casaram com aquelas mulheres, logo não estariam em fornicação, até porque também não são anjos. É necessário entender um pouquinho sobre pronomes. Bem, o versículo 8 diz: e contudo também estes está se referindo ao versículo 5. Não, ao versículo 4. Voltemos ao versículo 4. Veja que ele começou falando no versículo 4, porque se introduziram alguns que já antes estavam escritos para este mesmo juízo. Homens ímpios que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus, o único dominador e Senhor nosso, Jesus Cristo. Ele começa a falar desses homens e depois ele faz lembrança remota a um tempo atrás o que aconteceu com o povo no Egito. Aí no versículo 7, ele lembra do povo ele se reporta, quando ele diz aqueles, ele se reporta ao versículo 5. Quando ele vai para o versículo 8 e diz, contudo também estes, ele continua o assunto que ele começou no versículo 4. Quando ele disse no versículo 4, porque se introduziram alguns que já antes estavam escritos para o mesmo juízo, homens ímpios que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus, único dominador e Senhor nosso, Jesus Cristo. Então, agora, no versículo 8, ele se reporta ao versículo 4. No versículo 7, ele se reporta ao versículo 5. Nunca mais esqueça disso. A expressão no versículo 5 é aqueles, quando ele fala do povo lá que saiu do Egito. A expressão no versículo 8, ele fala estes. Ele se reporta ao princípio do assunto que ele tomou no versículo 4, falando destes homens da atualidade que viviam impiamente. Então, versículo 8, e contudo também estes, pronome demonstrativo que tem relação com o verso 4, semelhantemente adormecidos, contaminam a sua carne, rejeitam a dominação, vituperam as dignidades. Bem, diante disto, não há que se afirmar, e não tem como se afirmar, que os filhos de Deus, apontados em Gênesis 6, nunca jamais se trata de anjos. Os filhos de Deus e filhos dos homens, ali é apenas a divisão da raça humana, dizendo que agora existia um povo que servia a Deus e um povo que não servia. Você vai lutar muito para tentar provar que Gênesis 6, 2 está falando de anjos. E você nunca vai conseguir provar. Mas se você voltar este vídeo e ouvi-lo novamente, você vai de uma vez por todas entender que ele está falando mesmo dos homens e da raça humana e punindo os homens e nunca se referindo aos anjos. Deus abençoe a todos em nome do Senhor. Que Deus guarde a cada um e continue fazendo a sua grande obra na vida de todos vocês. Não se esqueçam de se inscrever no canal. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, porque isso também é muito importante.